Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula do nosso curso de teologia. Hoje vamos estudar sobre o livro Cântico dos Cânticos. Gente, eu gosto muito desse livro. Aqui eu quero explorar com você o contexto histórico, literário e teológico desse livro, que é o livro Cântico dos Cânticos. E vamos tentar entender o significado dentro da tradição bíblica e a sua aplicação dentro da vida cristã. Então vamos lá. Falar sobre a autoria e a datação desse livro. Cântico dos Cânticos é tradicionalmente atribuído ao rei Salomão. E isso com base no título do livro, Cântico dos Cânticos de Salomão. Então, capítulo 1, verso 1 começa, Cântico dos Cânticos de Salomão. Então, percebemos que Salomão escreve 3 livros. Nós já vimos Provérbios, Eclesiastes e agora Cântico dos Cânticos. Então, a tradição vai dizer que Cântico dos Cânticos é um livro que ele escreve ainda jovem, Provérbios já maduro e Eclesiastes já mais para o final da sua vida, ok? Então, vamos lá. Esse livro reflete aqui um ambiente de grande riqueza e esplendor. Isso é uma característica do reinado de Salomão. Então, mas aqui nós temos alguns termos linguísticos, ok? Que são persas e aramaicos. Então isso sugere que este livro possa ter tido uma edição final, provavelmente após o exílio da Babilônia, que isso foi muito comum. Então vamos entender aqui. O livro é uma coleção de poemas líricos de amor. Então sim, é um livro de amor, ok? E ele é escrito de forma altamente figurado. Por isso que ele é tão difícil, às vezes, de entender. Porque, por ele ser escrito de forma figurada, ele tem muito simbolismo. Então, como que nós podemos dividir a estrutura desse livro? Nós temos a Sulamita, é a protagonista feminina, que expressa seu amor pelo amado. Nós temos o amado, que é o personagem masculino, frequentemente identificado como um pastor, e o rei Salomão, possivelmente representando um terceiro envolvido na história, ok? Embora algumas interpretações vejam esse livro como uma única narrativa, eu te explico, ok? Outros sugerem que ele é uma compilação de poemas independentes que celebram o amor e o casamento. Então, para muitos, ele é uma única narrativa, é o amor de Salomão com a sua amada, a Sulamita. Então, qual é o propósito e a mensagem? Cântico dos Cânticos celebra beleza e santidade no amor conjugal. Então, ele ensina que o amor ele é um dom divino, uma experiência digna de ser vivida com pureza e compromisso. Aí não podemos esquecer da carta aos Hebreus, que ele fala que o matrimônio, o leito, ele é abençoado e consagrado a Deus. O leito, o matrimônio, no casamento. Então nós temos aqui um poema sobre o amor conjugal. O livro vai exaltar o casamento como algo criado por Deus. Nós não temos dúvida. Gênesis 2, deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então ele reforça a fidelidade e a exclusividade do amor romântico. A relação aqui entre os personagens vai ilustrar a profundidade da conexão entre um casal comprometido, e aqui nós temos aqui expressões, metáforas poéticas ricas. Por exemplo, capítulo 2, verso 16, deixa eu ler aqui para você. Verso 16, ele diz assim, ó, o meu amado é meu e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios. Então, nós vemos aqui ele dizendo, o meu amado é meu, eu sou dele. O capítulo 8, verso 6, põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. Então, você vê aqui essa ênfase desse amor conjugal, do homem com a mulher, e ele traz muitos símbolos e muitas imagens. Então, ele é repleto de imagens poéticas que descrevem o amor e a beleza física dos personagens. Jardins, vinhedos, isso é um símbolo de fertilidade, de prazer no casamento.
perfume e especiarias, representando o desejo e a intimidade, água e fogo, simbolizando a força e a resistência do amor. E podemos pegar este livro e ter também uma interpretação nele espiritual. Cântico dos Cânticos, e aí eu vou te explicar agora, tem sido interpretado de diversas maneiras ao longo da história. Eu posso interpretar Cântico dos Cânticos de forma literal. Então, eu posso ter a interpretação literal. A interpretação literal seria considerar o livro como uma celebração do amor humano entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Então, como que eu interpreto de forma literal? O amor de um homem com a mulher, do noivo com a noiva, do esposo com a esposa, dentro do casamento. Agora, eu posso interpretá-lo de forma alegórica. E aí eu posso ver este livro como uma metáfora do amor de Deus por Israel. Essa interpretação alegórica é muito usada no judaísmo, ok? Então, o amor de Deus por Israel. Ou eu posso interpretá-la como o amor de Cristo pela sua igreja. E aí já é a interpretação do cristianismo. Deixa eu repetir. A interpretação alegórica pode ser uma metáfora do amor de Deus por Israel, e aí é o judaísmo que interpreta dessa maneira. O cristianismo vai interpretar do amor de Cristo pela igreja, que é a sua noiva. Agora, eu posso ter uma terceira interpretação, que é a interpretação tipológica. Então, vou relacionar o livro com relacionamento espiritual entre Cristo e os crentes. Ok? Então, vamos entender. O Novo Testamento reforça essa ideia ao usar a figura do noivo e da noiva para representar Cristo e a igreja. Nós vamos ver isso em Efésios capítulo 5, do verso 25 ao 32. Vamos ver isso em Apocalipse 19, 7. Então apresenta Cristo como noivo e a igreja como a noiva. Por isso que essa interpretação alegórica, ela é muito usada. Então vamos lá. Neste livro, nós vamos ver a importância da pureza. Então, o livro Cântico dos Cânticos, ele enfatiza a necessidade de um amor puro e inabalável. Então, ele vai dizer, não desperteis nem acordeis o amor até que ele o queira. Então, ele ensina a importância da exclusividade no relacionamento conjugal. E ele vai trazer esse contraste do amor fiel com o amor superficial e egoísta. Então, muito diferente daquilo que temos visto nos nossos dias. Ele nos mostra aqui o Deus como esse amante fiel. Gente, isso aqui é muito lindo, porque a teologia do livro aponta para a fidelidade de Deus em seu relacionamento com seu povo. Nós vamos ver isso em outros livros, aqui no Velho Testamento. Mas aqui fica tão claro isso, a fidelidade de Deus no seu relacionamento com seu povo. E aí vamos ver, por exemplo, em Oséias, e vamos passar por esse livro, Deus usa a linguagem do casamento para ilustrar seu amor incondicional por Israel. Então, isso ecoa nas imagens que o livro Cântico dos Cânticos trazem para a gente. Então, qual que é a relevância prática desse livro para mim, pastor? Vamos lá. No casamento cristão, o livro serve como modelo para a pureza, compromisso, paixão dentro do matrimônio. Então, ele mostra como deve ser esse comportamento, porque ele apresenta a figura da noiva, da amada, do noivo, do amado, o desejo de um para o outro, de cultivar esse amor no relacionamento. E ele traz também uma relevância prática na vida espiritual. Por que na vida espiritual? A relação de amor entre os personagens aqui deste livro ilustra a devoção e a intimidade que os crentes devem ter com Deus. Então eu gosto muito desse livro, seja você ler ele de forma literal, seja você interpretá-lo de forma figurada,
Irmãos, eu acho ele fantástico, fantástico. Então, o Cântico dos Cânticos, para mim, é uma obra poética e teológica que celebra o amor humano e aponta para a fidelidade divina. Então, eu leio esse livro, eu percebo esse amor humano e eu não tenho como não perceber a fidelidade divina neste livro. Então, se eu vou interpretá-lo de maneira literal, isso me ensina muito, isso fala muito do amor de um homem com uma mulher, dessa exclusividade nesse amor, na pureza desse amor, na beleza desse amor, no desejo desse amor. Agora, eu posso interpretá-lo também de forma simbólica. E aí eu posso ver nele esse amor de Cristo para com a igreja e da igreja para com Cristo. Porque é esse amor que temos, amamos a Jesus. E esse amor de Jesus, que ele nos amou a tal ponto de entregar a sua vida na cruz do Calvário por mim e por você, pela noiva, pela igreja. Então, esse livro enfatiza tão grande, né, a pureza desse amor, enfatiza tanto o compromisso, que se eu amo, eu tenho compromisso. Se tem amor, tem compromisso. E ele celebra de forma tão linda a beleza do amor verdadeiro, algo que dos dias atuais tem se perdido. E até porque o próprio Jesus disse que no fim dos dias, no final dos tempos, o amor de muitos iriam se esfriar. E isso tem acontecido no casamento, acontecido nos relacionamentos, tem acontecido. Então, durante a semana, leia esse livro, Cântico dos Cânticos. Se você pegar, você vai ler ele rapidinho. É uma leitura muito gostosa, muito gostosa, muito gostosa. E pense no que esse livro ensina para você sobre amor e compromisso. O que esse livro te ensina? Porque se vamos trilhar esse caminho com Cristo, esse livro nos ensina, eu preciso de amá-lo mais do que tudo, mais do que todos. E eu preciso ter um compromisso com ele, de fidelidade. Ou seja, esse amor vai me levar até a morte, essa fidelidade vai me levar até a morte. E ao ler esse livro, se pergunte, como posso demonstrar mais fidelidade? Como que eu posso demonstrar mais amor nos meus relacionamentos? Então, é um livro que fala muito, muito comigo, muito com você. Então, que você leia esse livro. Leia esse livro. E aí eu quero ler o verso 14, o último versículo, né, deste livro, do capítulo 8, que diz assim, a amada, a noiva, falando com seu amado, com seu noivo. Venha depressa, meu amado, e seja como uma gazela, ou como um cervo novo, saltando sobre os montes cobertos de especiarias. Então, como eu disse, quando você vê aqui saltando sobre os montes, como especiarias, essa figura, essas figuras que são usadas, muitas vezes nos levam a ter dificuldade em entender esse livro. Como que eu posso fazer para entender mais esse livro, pastor? É só você pegar um livro que vai comentar o livro de Cânticos. Então, um comentário bíblico deste livro. E aí ele vai trazer para você da forma literal e da forma também figurada. Isso vai ajudar você a entender muito. É um livro muito precioso, que vale muito a pena ler ele. Então, eu quero te abençoar. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos entrar nos profetas maiores. E aí vamos em Isaías e vamos em todos os profetas maiores. Depois dos profetas maiores, vamos entrar nos profetas menores e terminaremos o Novo Testamento. Então, esse ano, prepare o seu coração, você vai crescer muito, vai conhecer muito. Nós vamos formar essa base para que no próximo ano possamos entrar mais profundo na teologia. E nós vamos ter uma base que foi estabelecida esse ano para você conhecer mais e mais e mais da Escritura e mais do Senhor. Então, Deus abençoe sua vida. Eu te encontro aqui amanhã, se Deus permitir. Deus te abençoe.